Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos aqui estudando através deste livro da Bíblia, resumo da Bíblia, com o Velho e o Novo Testamento. As partes do Velho Testamento já acabamos de estudar sobre estas partes, a lei mosaica, os livros históricos de Israel, livros de sabedoria, poesia, também profetas maiores, profetas menores. Então entramos também para falar muito sobre estes livros do Novo Testamento, também os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro de Atos, também as cartas de Paulo, para igrejas, para pastores, mas também para um indivíduo. Mas também, no fim, as cartas gerais, Hebreus, mas também Tiago, 1º e 2 Pedro, 1º, 2º e 3º João. Então, no fim, o livro profético de Apocalipse. Ok. Mas então estamos no meio destas cartas de Paulo. Vamos abrir os nossos livros à página 51. Vou falar sobre, inicialmente, este livro Efésios, que tem significado os desejados, ou pode ser com todo propósito. Isso é o significado desta palavra, Efésio. Então, o livro de Efésios foi escrito para a igreja na cidade de Éfeso. É uma das duas cartas escritas para esta igreja. O outro foi escrito pelo apóstolo João em Apocalipse capítulo 2, versículo 1 a 7. Não vamos ler aquela passagem, mas naquela passagem João escreveu dando instruções a esta igreja, mas também com outros 6. É pouco interessante porque Paulo escreveu aos romanos, aos coríntios, aos gálatas, aos efésios, filipenses, mas também colossenses e tessalonicenses. Ele escreveu às 7 igrejas, pelo menos 7 grupos, porque com gálatas mais do que uma igreja, por exemplo, já falamos sobre isso, mas Paulo escreveu com 7 cartas da igrejas, mas 1º e 2º Tessalonicenses, mas também 1º e 2º Coríntios, mas João também às 7 igrejas. Então, pouco interessante, hein? Não é muito, mas pouco, hein? Então, mas a única igreja comum entre aqueles dois grupos, João escreveu às 7, mas também Paulo, mas a única igreja que para que ambos escreveram é Éfeso. Pouco interessante. Hein? Então, vou continuar neste segundo parágrafo. Hein? Éfeso foi uma cidade larga em tempos de Paulo e localizava na costa ocidental de Ásia Menor, atual Turquia. Desculpa. Paulo fez uma paragem muito breve nesta segunda viagem missionária. Paulo chegou a esta cidade na terceira viagem missionária, onde encontrou alguns crentes convertidos debaixo do ministério de João Batista, os quais nunca haviam ouvido do Espírito Santo e já não tinham informação sobre o ministério de Cristo. Então vamos ler isto. Já lemos, mas vamos ler Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Vou começar por ler versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes:
recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então, 3. Perguntou-lhes, então, em que sois batizados, então? E eles disseram no batismo de João. Já falamos sobre isto, hein? Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor, e impondo-lhes Paulo as mãos veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. Versículo 1 a 7, mas vou ler também 8 e 9. Hein? A Bíblia diz, e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas então ele falou 3 meses, disputando com aqueles judeus 3 meses, mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos. Ele tirou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Vou ler versículo 10 também. E durou isto por espaço de 2 anos. 2 anos. Então, ele separou os discípulos que estavam no meio daquela discussão. Hein? Ele separou-lhes para ensinar neste casa de tirano. Então, mas vou continuar por ler no meio deste parágrafo. Hein? Paulo gastou 3 meses em Éfeso disputando com os judeus na sinagoga. Já lemos Atos 19, versículo 8 e 9. Então, Paulo virou a sua atenção para os gentios, bem como os judeus fora de Éfeso, tratando-a de centro das suas operações para o seu ministério, no que uma parte de Ásia Menor para os próximos 2 anos. Já falamos sobre isto, hein? Mas ele gastou 3 anos nesta cidade, mais do que em qualquer outra área do seu ministério. Então vamos ler Atos capítulo 20. Hein? Atos capítulo 20 e versículo 31. A Bíblia diz, portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos, não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Imagine Paulo, homem de grande devoção, chorando com estas pessoas para crescer em Cristo, para servir Cristo. Nós temos vergonha, hein? Na verdade, estou a falar da verdade. Hein? Precisamos de ter mais lágrimas verdadeiras. Hein? É isto. Muitas pessoas, por perder uma amada ou um amado, elas querem chorar muito. Mas por que aqui nenhuma pessoa está a chorar sobre a pessoa que está a morrer sem Cristo? É isto. A nossa oportunidade é agora para evangelizar este mundo. Hein? É agora. Vou continuar. Hein? Éfeso foi um dos maiores centros de religiões pagãs, ou seja, o culto. Mas eles, o lugar para louvar deuses falsos. É isto. Hein? Éfeso tinha dentro dela um templo vasto para a falsa deusa Diana. Diana é nada, mas foi uma maneira para aquelas para ganhar dinheiro também. Hein? Religião e dinheiro querem mandar mal a mal.
mal a mal, hein? Sim, religião e dinheiro. Grande religião lá, Diana, hein? Eles ganharam muito. Paulo gastou mais do que 2 anos com os crentes, o que resultou em alguns compromissos a serem estabilizados. No fim da sua terceira viagem missionária, Paulo fez um esforço de voltar por Éfeso e sem demora encontrou-se com os anciãos desta igreja. Por favor, lê Atos 20, 17 a 38. Não vamos ler tudo, mas vamos ler Atos capítulo 21 um pouco. Hein? Atos capítulo 20 está a falar sobre esta terceira viagem missionária de Paulo. Hein? Efésios capítulo 20, vou ler o versículo 17, mas já 21. E de Mileto, pode seguir isto com as suas mapas. Hein? E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. 20. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem de Paulo, ele pregou a todos. Ok, quer iniciar uma igreja? Então, é necessário chegar a um lugar e pregar. Pode ser publicamente, pode ser casa a casa, e falar com pessoas naquela cidade sobre salvação. Então, mas é necessário pregar publicamente e anunciar este evangelho, falar com outros. Pode ser, vai ser rejeitado. Mas pode ser, vai achar uma pessoa ou 2 pessoas, ou mais, pode ser, que queiram receber a tua mensagem. Então, pode continuar com aquele grupo para começar uma igreja. Mas não pode chegar a um lugar, a casa de uma pessoa, dizendo, vamos iniciar uma igreja aqui, sem saber aquela pessoa é salva ou não. Não é possível. O que vai ser a fundação daquela igreja? Nada, porque nenhuma pessoa tem entendimento de nada. É necessário ter coragem como homem e pregar. Mas eu não quero pregar abertamente. Então, deve ficar no banco. Hein? Paulo, ele pregou. Ele foi prendido na prisão. Vamos entender isto. Por quê? Ele foi ladrão? Não, ele pregou o evangelho. Eles não queriam receber a mensagem dele. É isto. Só. Vou continuar. Vou ler o versículo 28 e 29 deste mesmo capítulo Atos 20. Atos 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, como homem com coragem, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Para guardar o rebanho, é necessário
saber esta Bíblia é necessário ensinar este povo para ficar forte, para não ser destruído deste lobo, que há de entrar. Lobos cruéis. O diabo, ele tem pessoa dele. Ele tem mensageiro dele. Ele tem pregador dele. Ele tem igreja dele. Como vai resistir à doutrina falsa do diabo, do lobo? Por saber aquela palavra. É isto. Só. Desculpe, mas não vou pedir desculpas. É necessário ter coragem como cristão. Paulo tinha coragem, hein? Sim. Vou continuar, versículo 36 a 38, Atos capítulo 20. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Grande amor entre aqueles crentes, porque eles estavam trabalhando juntos, dando as suas vidas para Cristo. Grande amor entre eles. Ok, vou continuar. Paulo estava particularmente preocupado com uma doutrina falsa a entrar nesta igreja e advertiu-lhes devidamente. Ok? Então, vou continuar por ler abaixo da página 51. Efésios foi escrito enquanto Paulo estava na cadeia. Já disse isso, provavelmente durante o seu primeiro encarceramento em Roma, segundo Atos capítulo 28. Mas vamos ler Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3 e versículo 1, a Bíblia diz: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Vamos ler capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, ele estava prisioneiro de Jesus Cristo. Por a ofensa dele, o crime dele, pregar o Evangelho. Mas Paulo fez isto fielmente. Ok. Efésios concorda com Colossenses, corresponde pensamento por pensamento e várias vezes em cada capítulo por meio dos dois livros. Último parágrafo de Efésios. Doutrinalmente, o grande tema de Efésios é a igreja. Paulo discute em defesa, do mistério do corpo de Cristo. Lembra-te, mistério, aquela palavra mistério, não ministério, mistério. É uma coisa segreda, uma coisa não revelada, uma coisa encoberta. Não pode ser entendido antes de ser revelada. Mas foi revelado ao Paulo. Doutrinalmente, o grande tema de Efésios é a igreja. Paulo discute em defesa do mistério do corpo de Cristo que a ele foi revelado. Como é que a parede entre os judeus e gentios então se foi e ambos são um? Mas aquela separação judeu e gentio foi destruído pela morte de Cristo na cruz. Na igreja, judeus, gentios, mas todos são bem-vindos. Macho e fêmea. Sim, servo e mestre, junto. Não há diferença neste corpo espiritual. Sim, há diferenças físicas, mas não espirituais. Praticamente, então, esta doutrina é aplicada para cada crente. Então, capítulo 1 e 2, Jesus é exaltado sobre tudo, físico e espiritual. A morte dele fez possível este corpo espiritual. Por isso, vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 16.
Efésios capítulo 2, versículo 16. E pela cruz, a morte dele, e pela cruz reconciliar ambos, judeu e grego, por ser judeu e gentio, com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, ok? Mas este corpo é espiritual. Capítulo 1 e 2 fala sobre isso, mas capítulo 3 e 4, unidade neste corpo espiritual foi mistério, uma coisa segredo, desculpa. Mas figuras desta igreja existem no Velho Testamento. Por exemplo, Eva. Eva é uma figura da igreja. Desculpe. Adão deu a vida para salvar Eva, numa figura. Eva pecou, primeiramente, mas ela foi enganada, mas ela tinha culpa. Adão, ele chegou a Eva, ele reconheceu esta diferença, então Adão, ele comeu daquele fruto com propósito para tornar pecador também, para ficar com Eva. Eva, uma figura da igreja, como Cristo veio e deu a vida dele para nós, hein? Para salvar a igreja dele, a esposa dele, a noiva dele, que consiste neste corpo espiritual de todos os crentes. Hein? É isto. Ok, é maravilhoso. Eva, mas não só isto. Rebeca, a esposa de Isaac. Abraão, como Deus Pai, enviou o servo dele, como o Espírito Santo, à terra outra, para procurar a esposa. Então aquela Rebeca, ela ouviu sobre este homem Isaac, uma figura de Cristo. Ela ouviu sobre este homem Isaac naquela outra terra, mas ela não viu Isaac. Ainda não. Mas ela aceitou o espírito, a palavra do servo de Abraão. Ela aceitou esta palavra só e tomou decisão casar-se com Isaac sem ver Isaac. Uma figura da igreja. Uma figura bonita. Esta mulher Ruth, esta moabita, gentia, como nós gentios, não de Israel. Mas Ruth ouviu sobre este Deus verdadeiro e ela foi a Israel como sogra dela, Judeia, Noemi. Ruth chegou lá, no fim ela casou-se com Boaz. Vou mostrar-te um versículo muito bonito. Ruth capítulo 3. Ruth capítulo 3, versículo 14. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã. Deve ser a nossa posição com Cristo. Devemos ficar aos pés de Cristo até a vinda dele. É Ruth, figura da igreja, e levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro. Vamos ser levantados com Cristo antes de uma pessoa entender realmente quem é servo verdadeiro de Cristo. Mas algumas vezes é possível reconhecer isto, porque as obras de uma pessoa vai manifestar o motivo do coração, mas nós não podemos ver como Deus agora. Tudo não é aberto agora, mas no futuro, o cristão, Paulo diz que eu vou ser conhecido como estou conhecido agora. 1 Coríntios capítulo 13. Eva, Rebeca, Ruth são figuras da igreja, mas esta igreja não foi liberada no Velho Testamento. Elas não entenderam o significado destas mulheres como figuras. Elas não entenderam isto no Velho Testamento. Mas agora podemos entender isso. É muito bonita, hein? Sim, é muito. Ok. Capítulo 5 e 6 de Efésios, fala sobre a nossa anda em Cristo e a nossa batalha espiritual. Devemos batalhar espiritualmente, hein? Nós somos numa batalha. Ok. Vou continuar com
Filipenses, abaixo da página 51. A cidade de Filipos foi chamada segundo o pai de Alexandre o Grande, Filipe de Macedônia. Vou continuar 52. A primeira visita de Paulo a esta cidade está registrada em Atos capítulo 16, versículo 12 a 40. Nesta passagem parece que não havia uma sinagoga nesta cidade. Lembra-te, sinagoga é edifício dos judeus para louvar Deus. Não como as nossas igrejas, mas a igreja realmente não é edifício. A igreja é um grupo das pessoas. Também esta igreja toda espiritual é todos salvos no mundo. Mas para louvar Deus encontramos desculpa, nas igrejas, simplesmente para reunir-nos e louvar a Deus. É isto. Mas edifício não é a igreja é o povo. Mas sinagoga era edifício dos judeus. Não é chamada igreja, mas é edifício, sinagoga, para os judeus louvar Deus, ok? Então, mas Paulo, normalmente, por chegar a um lugar, foi primeiramente à sinagoga. Porque os judeus lá já tinham entendimento das Escrituras. Então, ele chegou lá, primeiramente, para pregar o Evangelho, mas como Éfeso, muitas vezes os judeus rejeitaram a mensagem perseguindo Paulo, e ele foi, mas por ser com poucos judeus, mas também com outros gentios que também receberam a mensagem. Nós não somos judeus, a maioridade das pessoas na igreja. Mas os gentios em todo o mundo têm a oportunidade agora, até a vinda de Cristo, para receber Cristo. Ok? Mas isso é a nossa era agora, a idade da igreja. Ok. Então, mas Atos capítulo 16, vamos ler um pouco. Não vou ler toda esta passagem também, mas Atos capítulo 16, vou ler versículo 12 a 15. Hein? Atos capítulo 16, versículo 12. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, porque não era sinagoga. Os judeus louvaram no sábado, hein? Onde se costumava fazer oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. O Espírito Santo guiou Paulo naquele lugar. Ele encontrou-se com esta Lídia, servia a Deus, nos ouvia, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela recebeu a mensagem, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Eles constrangiram Paulo para ficar lá com força. Se você quer Deus com desejo para constranger, Ele vai ficar contigo. Mas quando uma pessoa está a dizer: quero Deus, mas no coração ele não está a procurar Deus, Deus sabe isto, Ele vai deixar aquela pessoa. Está a ver, hein? Mas esta Lídia, uma mulher muito fiel,
muito fiel. Vou ler também 25, grande história deste capítulo. E perto da meia-noite, Paulo e Silas foram presos por causa de pregar o Evangelho, por causa de Cristo. 25. E perto da meia-noite, na prisão, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Eles não chegaram em prisão chorando, oh, estamos aqui. Não! Eles cantavam. Glória de Deus! Eles oravam, oh meu Deus, estou a dar-te honra por colocar-me aqui na prisão. Como isto, 26. E de repente sobreveio tal grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Grande milagre, todos foram libertos. 27. E acordando o carcereiro, ele estava a dormir, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada para matar-se, porque este guarda, carcereiro, que perdeu prisioneiros dele, o julgamento contra ele era a morte. Quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. 28, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, ele diz que todos nós estamos aqui. 29, e pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo, e se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Uma grande pergunta, muito bonita. 31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo ti e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os, ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Toda a casa dele receberam Cristo. Eles não foram mandados para batizar toda a família. Não. Toda a família que creu em Cristo foram batizados. 34. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Ok, mas vou parar lá. Mas muitos versículos muito bonitos que falam sobre esta salvação deste carcereiro, mas de Filipe, mas também esta Lídia, mulher que servia a Deus. Ambos deles receberam Cristo, acreditaram a mensagem de Paulo. Ok. Então, vou continuar este seguinte parágrafo, acima da página 52. Paulo passou por esta cidade mais uma vez em Atos capítulo 26, sendo estas as duas alturas registradas acerca de Paulo passar por esta cidade. Então, vamos ler mais uma vez Atos capítulo 20 e versículo 6. Atos capítulo 20, versículo 6, a Bíblia diz, e depois dos dias dos pais ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Ok, mas simplesmente queria mostrar, eles passaram mais uma vez, mas pelo menos gravada, nas escrituras, só mais uma vez, mas pode ser outros, mas não é gravada. Ok, então, vou continuar por ler. Lídia e a família do carcereiro filipense provavelmente constituíram
o início da igreja nesta cidade. O livro de Filipenses, juntamente com Efésios, Colossenses e Filemão, são chamadas as epístolas da prisão, porque Paulo escreveu estas 4 cartas na prisão, enquanto aguardava o julgamento em Roma na primeira vez. Paulo esteve na prisão em Roma em 2 diferentes ocasiões. A primeira vez, quando esta epístola ou carta aos Filipenses foi escrita, esta está detalhada em Atos capítulo 28. Paulo esteve perante o trono de julgamento de César e foi libertado. A segunda vez que foi preso em Roma, isso é 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8, resultou na sua execução, a morte dele. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, vou ler versículos 6 a 8. 6 a 8. A Bíblia diz: porque eu já estou sendo oferecido, oferta, Paulo, como sacrifício, como holocausto. Porque eu já estou sendo oferecido por aperção de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combate o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amaram a sua vinda. Ok, então Paulo estava a falar sobre o tempo da vida dele, imediatamente antes da morte dele. Isso é a segunda vez ele estava preso. Mas ele foi preso, mas a primeira vez, Atos capítulo 28, a viagem de Cesareia para Roma, esta grande tempestade, já falamos um pouco sobre aquela viagem, mas Paulo foi lá como prisioneiro de Jerusalém, porque ele queria ir a Jerusalém e pregar aos judeus lá. Ok, grande homem com coragem, Paulo. Muitas referências podem ser encontradas nas epístolas da prisão em relação ao seu ambiente na prisão. Note, prisões, não só prisão, mas vamos ler Filipenses capítulo 1. Paulo sofreu como cristão, mas por causa da fidelidade dele. Muitos querem acreditar em Cristo e descansar e não ter batalha, mas isso não é o que Deus quer. Ele quer nos pregar. Ele quer nos desafiar os descrentes para acreditar em Cristo. Ok. Mas Filipenses capítulo 1, versículo 7. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes na minha graça, tanto nas minhas prisões, não só um, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Vou ler versículo 13 e 14 também. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então, Paulo está a dizer que por resultado da minha fé e na minha prisão, ou preso por isso, outros estão a acreditar agora. Outros estão a pregar com mais força por resultado deste sofrimento que eu tenho aqui na prisão. Paulo disse o mesmo
vou ler 16 também. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Algumas não pregaram Cristo com sinceridade. Eles queriam acrescentar o sofrimento de Paulo, mas ele alegrou por uma pessoa pregar. Mas é necessário ser um pregador verdadeiro, isso é outro assunto. Paulo estava a dizer que eu estou feliz que Cristo é anunciado a todos. Ele foi feliz por causa disto. Ok. Vou continuar este parágrafo último, a página 52. A igreja em Filipos, parece ser uma igreja das favoritas de Paulo. Eles o tinham visto sofrer na cela da prisão na cidade de Filipos e 2 vezes tinham ajudado Paulo em Tessalônica depois da sua partida deles. Então, vamos ler. Filipos capítulo 4, ou Filipenses, desculpa. Filipenses capítulo 4, versículo 15 e 16. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber condições, dinheiro também, senão vós somente. Porque também uma e outra vez, 2 vezes pelo menos, me mandastes o necessário a Tessalônica. Então, eles ajudaram Paulo muito, foram grande encorajamento ao Paulo. Então, mas a igreja parece não ter problemas doutrinários sérios, como os Coríntios, Gálatas e Colossenses, e parece que não havia grandes problemas morais como a igreja de Corinto. E como isto? A igreja que entende bem a doutrina, que tem crentes verdadeiros, crentes dedicados, consagrados a Cristo. Não esta consagração, mas isso é outro assunto. Devemos procurar consagrar homens para ser pastores das igrejas. Mas Deus quer o povo dedicado. E quando uma igreja tem pastor forte, diácono forte, crentes fortes, então Deus vai entrar naquela igreja para ajudar aquela igreja, mas também aquela igreja, por causa do desejo deles, vai querer dar a Deus mais do que outros. Estes outros fracos, que não são dedicados, eles não querem dar. Queremos dar dinheiro? Somos pobres. Cuidado. Outros deram na pobreza deles. A Bíblia diz o mesmo. Mas pode ser difícil. Mas Deus vai honrar sacrifício. Ele vai honrar dedicação. Outras igrejas tinham problemas com doutrina ou com moralidade, mas a igreja dos Filipenses foi melhor, ok? Vou ler também esta última frase aqui. Exceto por algumas pessoas tentaram trazer doutrina falsa, 3 versículo 2, e há um pequeno problema de personalidade, 4 versículo 2, a igreja estava em boa forma e Paulo enfatiza a esses crentes para se alegrarem. Um grande tema deste livro é alegrar no Cristo, no Senhor. Mas vamos ler 3, Filipenses capítulo 3, versículo 2. A Bíblia diz: guardai-vos dos cães.
cães e profetas falsos, né? Guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Quem é este circuncisão? Foram judeus. Lembra-te, eles praticaram este circuncisão. Mas 3 é interessante, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. Ele está a dizer que os verdadeiros circuncidados são nós. E não gloriamos em Cristo e não confiarmos na carne, ok? Mas Paulo diz que esta corta física não é nada, mas corta do coração. Hein? Isso é circuncisão espiritual. Mas nós separamos-nos do mundo, hein? Depois da salvação, sendo dedicado a Cristo. Ok. Mas somos o povo de Deus verdadeiro. Agora, as pessoas crentes verdadeiros em Cristo, verdadeiramente salvos. Hein? É isto. Ok. Capítulo 4, versículo 2 também. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Eles estavam a argumentar um pouco. Hein? Não deve ser. Mas, quando uma pessoa tem problema com a igreja e o pastor não resolve este problema, mas não deve causar problema da igreja. Mas deve procurar a verdade, porque quando o povo, as pessoas da igreja estão a procurar a verdade juntos, vai ser unidade naquela igreja. Esta igreja, Filipenses, tinha esta unidade. Ok. Cuidado com a tua fé, hein? Guarda a tua fé, o teu relacionamento com Deus. Ok. Até a nossa próxima vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.